Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração, o objetivo de estarmos aqui. A sua graça nos salvou, a sua graça nos resgatou. O Senhor nos amou primeiro, nós podemos te amar também, nós podemos aprender com o Senhor como se ama e aprender a amar, aprender a te conduzir para o centro da nossa vida, para o centro do nosso coração, até que não exista mais nada que seja perto de ser importante, assim como o Senhor é importante. Eu oro, Senhor, nessa noite para que sejamos inspirados pelo Seu Espírito, para que por meio da Sua palavra a gente possa aprender verdadeiramente no nosso coração a te conduzir para o centro da nossa adoração, para te conduzir para o centro da nossa vida de louvor, e possamos crescer em graça, em sabedoria, crescer na prática da Sua palavra, não por um objetivo egoísta, mas para que dessa maneira nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, sermos imitadores dele, como filhos amados. Eu oro, Pai, peço sabedoria para fazer, para falar, para ministrar aquilo que está no seu coração, a sua perfeita vontade, os seus filhos que se reúnem aqui. Te agradeço, Pai. Sei que o Senhor é bom, sei que o Senhor nos ama, sei que por esse amor o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Obrigado, gente. Deus é bom. Começamos o nosso rema essa semana, né? Maravilha. Estamos tendo realidades da nova criação com o professor Marcos. Lindo é demais, mas eu compreendo a Jaque falar. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, verso 17. Provérbios 18, 17, todo mundo achou? A minha versão está dizendo assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Eu aprendi isso na minha vida, pastoreando de uma forma muito prática, porque é incrível, né? Como sempre, em toda história, e principalmente quando envolve uma disputa, uma contenda, ou alguma discordância, né? Vamos dizer assim. Toda história tem exatamente 3 versões. Amém? 3 versões. A versão de um lado, a versão do outro lado e a verdadeira.
A verdadeira não necessariamente está entre as duas, exatamente no meio. Alguém pode estar mais perto da verdade. A verdade, em algumas situações, podem ser até mais favoráveis ainda a uma das versões. É possível isso acontecer. Porque é possível, a gente já viu, vou te dar um caso muito simples. Outro dia eu vi uma mulher falando do marido dela, reclamando do marido, e falando que o marido agride ela muito. Um vídeo, né? E ela falou assim, o meu namorado anterior, assim, ele batia, ele me agredia também, mas era mais tranquilo, era com tijolo. Não é piada não, ela realmente estava... Não, era com tijolo, mas ele era mais tranquilo. Eu falei, gente... Então ela estava se queixando, mas do outro que era só com tijolo, ela... Então essa tinha até mais razão do que ela imaginava. Não é verdade? Agora, eu não sei se isso te faz pensar como me faz pensar. Antes que você pense em você, eu quero que você pense em todas as disputas e conflitos que você já viu acontecendo com pessoas perto de você. E principalmente todas as disputas e conflitos que você já viu e já teve a oportunidade de participar de uma maneira mais aprofundada. Você como um agente externo, você como alguém que não estava envolvido na questão, você certamente tinha uma ideia melhor de como as coisas são do que as pessoas que estavam envolvidas. Não é verdade? Na enorme maioria das vezes. As pessoas envolvidas não têm muita ideia do que está acontecendo com elas. Amém? Não é isso? Ou seja, e quando o negócio é comigo? É engraçado que mesmo sabendo disso, quando a coisa acontece com a gente, envolvendo a gente cai no erro que as pessoas caem, de achar que a gente está coberto de razão. Alô? Está funcionando? Tá. Não é assim, gente? Quando a gente vê outras pessoas com problemas, discutindo, com questões, com dificuldades, a gente percebe que a verdade não está exatamente no discurso nem de uma nem de outra. A gente percebe que existe uma dificuldade de compreensão da verdade exata. E nem a gente de fora, nem sempre também tem essa compreensão. Esse provérbio diz, quando alguém chega para a gente e apresenta uma questão, ela parece ter razão, até que o outro confronte. E às vezes, algumas pessoas, até infelizmente, né? E a gente faz esse desserviço, muitas vezes para alguns amigos. Porque quando um amigo chega para a gente para reclamar de outra pessoa, a gente se junta a ele na fabricação de uma ilusão que ele está com toda a razão. Não é? É engraçado, porque a gente acaba se envolvendo, e muitas vezes a gente é engendrado, a gente é atraído para uma circunstância em que a gente vai defender uma posição que não é totalmente verdadeira. E às vezes, numa situação assim, ao invés de a gente melhorar a vida da pessoa, do nosso amigo, a gente pode causar uma piora. A gente pode causar uma confusão. Por quê? Porque a verdade é o que liberta. Amém? A verdade sempre é a melhor coisa. E a justiça é sempre a melhor coisa. A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. A mediação de qualquer conflito, ela sempre tem que ser feita para pacificação. Jesus nos ensinou
que bem-aventurados eram os pacificadores, pois eles seriam chamados filhos de Deus. Mas normalmente quando existe uma confusão, uma contenda, naturalmente as pessoas não são muito atraídas para pensar dessa maneira agregadora e pacificadora. A gente tem costume de polarização. A gente gosta de escolher preto ou branco, vermelho ou azul, Cruzeiro ou Atlético. A gente gosta, de alguma maneira, de ser atraído para dizer quem tem razão. Como que o Big Brother faz tanto sucesso? Tem 25 anos que esse negócio está no ar. É assustador. Estou julgando você que vê, não. Faz o que você quiser da sua vida. Mas por que faz sucesso? Eles não juntam um monte de gente lá e vão deixar a turma lá e vão deixar eles ficarem de boa. Não, o programa ele é feito para ter conflito. Por quê? Porque o conflito dá audiência. O conflito divide opinião. O conflito faz as pessoas serem do time de um ou do time de outro. Não é assim? A gente é atraído para isso. Enquanto está no Big Brother, tanto faz. Se você quiser, se você acha que isso é entretenimento, fique à vontade. Não estou te julgando, mas estou. Internamente, não estou jogando pedras. Internamente eu acho que tem coisa melhor, mas amém. Agora, enfim, o problema é que isso pode... E, por favor, não confunda isso que eu estou dizendo com essas coisas de não veja TV porque é do diabo, não é isso. Mas isso pode contribuir para alimentar esse sentimento que é tão nocivo para a gente, se a gente traz para a nossa vida real, se a gente traz para as nossas amizades. Sabe, talvez se pegasse qualquer um de nós lá e jogasse dentro de um Big Brother, ia ser ruim, porque ou a gente ia sair rápido, eles iam dar um jeito de tirar a gente, esse povo não quer brigar. Ou a gente ia pacificar todo mundo. Vai votar em quem? Ninguém, não vota em ninguém, não quer ninguém saia. Um reality show de crente não ia dar certo, não ia vender. Coisas espirituais não são muito vendáveis, não, gente. E aí, o entretenimento para a gente ser coisa carnal é que é um problema. Mas vamos voltar para o nosso ponto, para o ponto em que a gente precisa aprender e crescer. A gente, de fato, tem uma dificuldade de enxergar a verdade em disputas. E é aí que as pessoas monetizam, né? Em disputas, em polarizações, em competições. Por quê? Porque a gente não tem todos os elementos. E é por isso que Jesus falou algo que está lá em Mateus capítulo 7. Terceiro capítulo do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 7, versículo 1. Talvez um dos versículos mais famosos de Jesus Cristo. É um ensinamento de Jesus Cristo que ele é repetido muito mais por quem não é cristão do que por quem é cristão. Não é? Eu vou explicar por quê, mas vamos lá. Ele diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus está falando uma coisa que é realmente de se considerar. Se eu sou rápido em tomar posições,
em dizer quem é bom, quem é mal, quem errou, quem acertou. Alguém me fala, aconteceu isso aqui, já sei, o problema é esse. Se eu sou muito rápido nisso, eu tenho uma probabilidade muito grande de errar e de trazer uma régua de santidade que vai ser muito difícil de qualquer pessoa passar, inclusive eu. E é por isso que ele fala, cuidado, não julga, para que você também não seja julgado. Por que eu vou ser julgado por aquilo que eu julgo? Se eu digo que algo é errado de se fazer, e eu faço, em outro momento que eu estou desatento, eu estou obviamente dizendo que eu sei que aquilo que eu estou fazendo é errado. Amém? E por que esse versículo é muito usado por quem não é cristão? Porque ele entende de uma forma muito desequilibrada isso. Bom, já que eu não vou julgar para não ser julgado, então eu não vou julgar, mas também ninguém pode me julgar. Não é? Então, na verdade não só pode como vai. A questão não é se alguém vai ou não vai. E não é o fato de eu não julgar ninguém que vai me fazer escapar de um juízo vindouro. Não é o fato de eu não saber que algo é errado, ou de eu ignorar o pecado, que não vai trazer sobre mim um juízo merecido, se caso eu deseja permanecer na prática deliberada do pecado. Óbvio, né, gente? Aqui, Jesus está se dirigindo um pouco mais para aqueles que são hipócritas. É o que ele vai falar no verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Em outras versões dizem uma trave. Eu fico imaginando uma trave no olho de alguém. Jesus, ele faz esses exageros, né? Essas hipérboles, para deixar muito claro, muito desenhado o que ele está querendo dizer. Um cisco em relação a uma trave. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele percebe, Jesus ensina, e aqui no capítulo 7 ele vai falar muito sobre falsos profetas, ele vai falar sobre o hipócrita, ele vai falar sobre aquele que ouve e não pratica, que é pior até do que nem ouve, né? O que ouve e não pratica é uma situação horrível. Então ele traz muito esse ensinamento. Mas olha aqui, no versículo 5, Jesus deixa claro que existe sim o objetivo das pessoas tirarem o cisco dos seus olhos. Amém? Tirar o cisco do olho não é opcional. Ninguém gosta, ninguém pode ficar bem, vivendo bem, com um cisco ou com uma trave no olho. Mas ao mesmo tempo ele mostra que normalmente a pessoa que está muito cheia de pecado, e aqui eu vou tirar da analogia, né, e trazer para a verdade, alguém que está muito cheio de pecado, muito cheio de pecado, muito cheio de pecado, dos pecados piores e mais profundos e enraizados, são os que têm o costume de identificar pecado com maior facilidade. Ou seja, quanto mais santificado você for, mais trouxa você vai ser. E não é um problema esse tipo de trouxa. Tá bom eu ser esse tipo de trouxa. O problema é que a gente também é ensinado a ser muito esperto. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que ficar esperto. E a gente fica julgando todo mundo e as ações de todo mundo em relação a gente com olhos maus. O olho da trave, ele é um olho mau. O olho da viga, ele é um olho mau.
E os nossos olhos, pelo mundo, são treinados a enxergar as pessoas com olhos maus, a interpretar as ações de todas as pessoas como ações de pessoas que desejam nos prejudicar. A gente é treinado, ensinado a ter cuidado, como se a gente vivesse em um mundo de uma grande conspiração, em que todo mundo deseja me prejudicar de alguma forma. Talvez seja isso que faça ter tanto sucesso os filmes de conspiração, de traição, de mentira, de intriga. E talvez isso retroalimente a nossa alma. Talvez de ver tanta conspiração, intriga, a gente acabe achando que o mundo é essa coisa tão cheia de conspiração e intriga. E deixa eu te dizer, não estou dizendo que não exista, porque de fato é óbvio que existe. E também não estou dizendo que pessoas não podem errar com você, ou não vão errar com você, porque eu estaria sendo completamente leviano se eu assumisse que agora, a partir de agora, a gente vive em Nárnia. Não, a gente não vive em Nárnia. A terra ainda não foi totalmente purificada do pecado, vai acontecer, nós vivemos por esse dia. Mas sabe, até lá, a gente precisa remover dos nossos olhos, antes de qualquer coisa, o que nos atrapalha de enxergar a verdade. Como que eu removo dos meus olhos? O processo de santificação, ele faz com que a gente possa, a gente possa não só melhorar a nossa prática, mas como a gente aprenda também a enxergar melhor o que acontece com as pessoas. Jesus, que é o exemplo de santificação, ele foi o único que teve a capacidade de ver uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Ela foi surpreendida. Vai lá em João capítulo 8, vamos ler. João capítulo 8, verso 1. Está dizendo, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos. Presta atenção no verso 3, olha que coisa triste. Eles trouxeram uma mulher que ela foi surpreendida em adultério. Ela estava cometendo quando eles pegaram ela em adultério. Eu não sei se deu tempo dessa mulher se arrepender de nada, não. Eu não sei se deu tempo nem dela pensar direito. Porque provavelmente ela foi tomada do terror, do que estava prestes a acontecer. No verso 4, no 3 ainda vai dizer que fizeram-no ficar em pé diante de todos. Olha a humilhação. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Por que eles estavam usando isso como base para acusá-lo? Porque eles já tinham visto que Jesus tinha uma postura diferente. Eles já tinham visto que Jesus tinha uma postura graciosa. Uma postura de buscar a restauração. Amém. E imaginaram, pronto, ele não vai querer apedrejar essa mulher. Esse cara é pacifista, ele falou que
Bem-aventurados os pacificadores. Vamos ver então agora como é que vai ser. Vamos ver. Porque se ele falar que não tem que apedrejar, então ele vai estar pecando contra a lei. Ele vai estar descumprindo a lei de Moisés. Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, e olha a maturidade emocional de Jesus, né? O povo apontando o dedo na cara dele, falando assim, e agora, você vai fazer o quê? A mulher lá em pé, tremendo de medo, todo mundo em volta, o povo com as pedras na mão, ele abaixa e começa a escrever no chão. Não é legal isso? Normalmente, quando existe alguma coisa, alguma contenda, alguma decisão, a gente é ensinado a gente é pressionado a agir. A gente é pressionado a tomar uma posição rápida. E aí? Eu lembro, na época das eleições, isso aconteceu muito comigo. E aí, vai votar em quem? Eu voto em BH, eu não vou votar em ninguém. Mas você votaria em quem? Não sei, como eu não vou votar, eu nem vi. Não, mas procura, eu não vou te responder, eu não tenho que responder. Voto é secreto. Ah, então você fala isso é porque você vota no fulano. Eu já falei que eu não estou votando em ninguém. As pessoas ficam tentando encaixar a gente em caixa. E não é para poder abraçar e amar a gente, não. Elas fazem isso para poder condenar. Para poder dar pedrada. Para poder te desacreditar. E quantas vezes a gente não cai nessas coisas? Você posiciona. Vai lá. Faz. E agora? Armadilha. O mundo nos faz inúmeras vezes armadilha com coisa que não tem nada a ver com a gente. Jesus estava lá de boa ensinando o povo. Eles podiam ter apedrejado essa mulher em qualquer lugar. A questão não era essa, a questão era uma armadilha. E essa coisa de polarizar, essa coisa de ter que falar, de ter que julgar uma situação, Jesus não tinha conhecimento de nenhuma situação. Primeiro, ela foi surpreendida de adultério. A lei não mandava matar ela. A lei mandava apedrejar os dois. Cadê o cara? Surpreendido. Conseguiu correr? Sem a túnica? Está andando pelado pela Galileia? Cadê esse cara? Largaram o cara para trás? Jesus não sabia, eu também não sei, nem a Bíblia sabe, porque nem a Bíblia contou. Mas eu tenho certeza que se a gente quiser, eu já vi gente falando que, isso aqui é do machismo, isso aqui é por... Eu não sei. A gente não tem todos os elementos para julgar, não. Mas a gente aprendeu a julgar sem ter todos os elementos. É por isso que alguém que chega para a gente falando alguma coisa parece sempre ter razão. A gente pega só os elementos da pessoa que trouxe. E a gente é bom para dar opinião. E muitas vezes, não tão bom assim para realmente resolver o problema. Porque para resolver o problema, você vai ter que ouvir todo mundo. E ser um pacificador. Para dar opinião, soltar no vento, é fácil. A gente faz uma enquete aqui, todo mundo vota. Mas a vida real não pode ser feita dessa forma. Amém? E para a gente não se sentir tentado, a gente precisa limpar os nossos olhos. Jesus deu uma resposta maravilhosa. Ele disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Que resposta boa. Se você estiver sem pecado, atira a pedra. Ele não falou para não atirar. Mas ele falou a mesma coisa de Mateus 7. Tem coragem de julgar? Porque a pedra que você jogar nela, provavelmente pode ricochetear e bater em você de volta. A mesma pedra que você mandou pode te acertar. Você tem pecado? Se você não tem pecado, você pode jogar.
Interessante que existia ali uma pessoa sem pecado, que era ele mesmo. E ele decidiu não jogar a pedra. Outra coisa que me deixa pensativo é realmente, normalmente, pessoas com menos pecado que tomam a decisão de não jogar pedra. E normalmente, quem está com a vida mais embaraçada, gosta de uma pedra. Porque, na verdade, a gente joga as pedras, no fundo, porque a gente sente que a gente é merecedor delas. E por isso que a mesma vara é usada para medir. Versículo 9 diz que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aqui existe claramente uma resposta de graça de alguém que não tinha nem cisco nem viga no seu olho e que ajudou essa mulher a tirar o cisco do olho dela. Amém. O objetivo é tirar o cisco, mas só consegue realmente fazer isso, realmente só consegue ajudar alguém que está numa situação de pecado, aquele que já conseguiu vencer situações de pecado. Amém. Por quê? Porque existem pessoas que são muito ágeis em identificar pecado, em julgar o pecado das pessoas. Eu sempre dou esse exemplo. Já viu quando você compra um carro, ou quando você está querendo comprar um carro, e você começa a ver esse carro o tempo todo na rua? Parece que todo mundo comprou o mesmo carro que você quer comprar. Por que isso? A gente condiciona o nosso cérebro a olhar para aquilo que a gente está olhando. Se eu estou olhando para o Senhor, eu vou olhar o Senhor na vida das pessoas. Se eu estou olhando para o pecado o tempo inteiro, vivendo o pecado o tempo inteiro, eu vou ver o pecado o tempo inteiro na vida das pessoas. E aí é muito complicado, porque quando você vê pecado em tudo, eu vejo as igrejas piores de doutrina, doutrinariamente, que tem dificuldade dessa questão de santificação, são as que adoram ver o carnaval na Sapucaí. Não de ver o carnaval, mas de ficar vendo, olha lá, olha ali, meu Deus, nossa, colocaram outro Satanás. Gente, é o carnaval, não é o espírito aval, não. Não é a festa do espírito. Aquilo não está acontecendo dentro da igreja. Você esperava o quê? De verdade. Esse mundo está perdido. A gente sabe que está. Porque a palavra diz que está. Não precisa ver o carnaval para isso. As pessoas que estão lá são carentes da graça de Deus. Assim como nós. Amém. Mas a gente é assim, a gente fica vendo. E tem gente que vê diabo em tudo, tudo é o diabo está fazendo. E qual que é o problema disso? Efésios capítulo 6. Vai lá, rapidinho comigo. Verso 10. Está dizendo assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Fortaleçam-nos no Senhor. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Verso 12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que isso? Está falando do Munhá. Está falando espíritos antigos do mal. Qual que é o problema? A gente fica perdido nisso que Paulo fala. A minha luta não é contra pessoas, mas o negócio é que às vezes parece. Parece que a minha luta é contra pessoas. Parece que o meu problema é a outra pessoa. Mas Paulo está dizendo que não é. Meu problema não é a outra pessoa. Meu problema é a influência que está sobre ela. E essa outra pessoa, ela está carente de se converter e se aproximar do Senhor. E eu não posso trazer ela para julgamento enquanto eu não tente convencê-la, enquanto eu não tente convencê-la por meio do meu amor a se converter das suas atitudes. Se eu não tenho essa predisposição mental, ainda que eu me declare cristão, eu vou cair naquele erro que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha fé para remover montanhas, se eu não tiver amor, isso não vai me adiantar de nada. O amor sacrificial é necessário para a nossa prática cristã. E o maior sacrifício é a gente aprender a não julgar a pessoa que está entrando em alguma disputa contra a gente. É eu conseguir limpar os meus olhos e olhar a situação de fora como se eu fosse uma pessoa que não tivesse envolvida, que tem a condição melhor de enxergar a verdade. Porque quando eu estou de fora, eu enxergo a verdade. E quando eu estou dentro, eu esqueço que isso existe. E aí eu acho que eu estou certo. Quando isso, estatisticamente, é muito perto de zero. Eu estou sempre certo quando eu tenho uma disputa. É só se eu estiver perfeitamente pautado na palavra. Amém? Se eu tiver naquela condução, feito tudo aquilo que a Bíblia me ensinou a fazer. E aí eu tenho paz diante do Senhor. Amém? Mas normalmente alguém que está se comportando dessa maneira, não vai se deixar ser atraída por uma confusão. Ou seja, se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinho. Amém? Você vai brigar, você vai desenhar um desenho meu na sua parede e vai brigar sozinho. Porque se você anda em espírito, você anda em paz. Amém? A paz. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo? Você já parou para pensar que todo mundo pensa exatamente da mesma forma? E eu sei, existem pessoas más que fazem coisas más com a gente. Mas ainda assim, você não consegue tirar a maldade de ninguém, enquanto você não lidar primeiramente com a sua. Não consegue. A gente deve carregar as cargas pesadas uns dos outros. A gente deve ajudar os outros a se aproximarem do Senhor. A gente deve fazer isso. Amém. Mas sabe, a gente não pode fazer isso achando que a gente já está numa posição espiritual de sermos infalíveis. Porque isso não é verdade. E quando a gente se enxerga dessa forma, a gente se enxerga de uma maneira mentirosa. E nada pior para uma pessoa do que ela viver uma mentira sobre si mesma. Do que ela achar que ela está certa enquanto ela não está.
Porque é ela mesma que sofre. Quando a gente acha que a gente está certo e a gente não está, a gente sofre. Porque as outras pessoas vão ver uma verdade que a gente vai estar temando e não ver. E essas pessoas cheias de trave no olho vão estar julgando a gente. Graças a Deus, e é por isso que eu ensino isso nessa noite, a igreja é um lugar que a gente precisa limpar desse tipo de julgamento. Não estou dizendo que a gente não aprenda a discernir o bem e o mal e discernir pecado. Mas nós temos que aprender a separar o erro daquele que comete o erro. Entender que é um cisco que pode ser tirado e não um órgão da pessoa. Enquanto é um cisco que pode ser tirado, a gente vai ajudar a tirar. Mas antes de tirar, a gente vai limpar o nosso olho. Amém? Limpar o nosso olho. E veja que Jesus, ele fala outras vezes de santificação de formas diferentes. Mas nessa, ele está falando muito sobre o olho. Ele fala da mesma maneira em Apocalipse 3:18. Quando ele vai falar para a igreja de Laodiceia. E ele também está falando sobre santificação. Ele fala para comprar ouro refinado, ele fala para comprar roupas brancas, e ele fala para comprar colírio. O ouro, as roupas e o colírio. O colírio para fazer a gente aprender a enxergar melhor. Santidade, gente, não é eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Muitas vezes, tem coisas que a gente acha que se eu não fizer, eu estou agradando o Senhor. E às vezes não tem nada a ver com isso. Eu falei aqui do Big Brother, né? Não posso ver televisão porque é pecado. Gente, é o de menos. Você só tem que tomar cuidado se isso convém para você. 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem vai saber se é conveniente para você, isso é você. Amém? Mas cuidado para não se orgulhar, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não me divirto, eu odeio a vida. Eu não sei. Tem gente que se orgulha de não fazer, não fazer, não fazer. E às vezes esse tipo de coisa é o que mais atrapalha a pessoa de enxergar. Não é só a nossa prática de caminhada que deve ser santa. O nosso olhar sobre as pessoas deve ser santo. O meu olho sobre as pessoas precisa ser santo. Porque as pessoas que chegam na igreja, chegam com diversas coisas, feridas, e diversas práticas, que naturalmente vão se limpando. A igreja não pode ser um lugar de olhar torto para ninguém. Fulano fez isso, olha fulano, fulano está assim, fulano está assado, irmãos. Não dá para amar ninguém se a gente olha com olhar de julgamento para alguém. É isso que Jesus ensinou. E antes da nossa caminhada, eu sou tão crente, eu oro tantas horas, eu faço tanta coisa, eu dou meu dízimo certinho, glória a Deus, irmão, que coisa boa. Mas isso, sem você conseguir olhar para o outro com olhar de amor, não serve de nada. Você está bem? É isso que Paulo fala, não é? Se eu não tiver amor, eu vou ser como o sino que retine, o prato batendo,
né, Túlio? O sino que retine, ao invés de ser uma coisa agradável, a sua santificação para o Senhor, ela passa a ser uma coisa que vai ser um barulho ruim. A nossa santificação, da nossa caminhada, sem amor, para Deus é um barulho ruim. Tipo, pelo amor, eu imagino Deus pensando, pelo amor de mim mesmo. Essa pessoa pegou a palavra e não entendeu que a parte principal é ela viver pela outra pessoa. E ela jogou todo o resto fora, e o que ela faz é simplesmente, não, eu consigo fazer, ele não, ele não, ele não, ele não. Tanto faz, irmão. Ninguém vai sozinho para o céu, não. Se você acha que você está sozinho na caminhada para o céu, você está indo com um monte de gente para outro lugar. A nossa caminhada no Senhor é em unidade. E para ter uma caminhada em unidade, além de aprender a lidar com as diferenças, eu tenho também que ter um olhar de amor sobre a outra pessoa. Porque senão, se eu viver dentro de uma igreja, ou dentro de uma comunidade, em que eu vou estar com esse sentimento de vira-lata, eu ministrei no domingo de manhã sobre confiança, e eu falei, né, essa mensagem dá até para completar no domingo. Você vai ter muita dificuldade de confiar em alguém, se você tiver os seus olhos maus. Se os seus olhos forem maus, quão grande trevas vão existir dentro de você. Como que você enxerga as outras pessoas? Fala mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Tem um irmão que eu encontrei outro dia, e eu fico tão triste. Ele é crente há muito tempo, mas ele não consegue falar bem, só bem de alguém. Não consegue. Não, fulano está crescendo, é bom, né? É, não, mas o problema dele é esse. Ah, legal. E o outro? Nossa, esse outro está ótimo. E a gente tentando, ele está muito bem, né? É, não, mas a dificuldade dele é essa. Na quarta vez eu falei, não é possível. Vai chegar um momento que ele não vai precisar falar o ponto negativo da pessoa que eu estou tentando falar, o ponto positivo dela. Mas o que é isso, irmãos? Os olhos treinados a olhar o ponto negativo. Se você assistir essa pregação minha com olhos negativos, eu estou perdido. Eu faço um monte de coisa errada aqui em oratória. Eu não devia estar apoiado aqui assim. Às vezes eu boto a mão no bolso, eu não devia. Se um cara que entende aqui de homilética me vê pregando, eu estou erradíssimo. Se alguém... Isso você pode achar você pode achar que eu estou pregando tudo isso por causa de alguma coisa. Não tem nada acontecendo não, irmão. Está todo mundo bem. Né? Aí vai ter um momento de dízimos e ofertas. Ah, eu sabia, agora é a hora de meter a mão. Não tem nada disso. Aí, lê a passagem bíblica. Ah, está falando isso, mas isso... O olho ruim é terrível. Porque ele bloqueia a palavra de entrar para dentro de você, sem ser contaminada pelo veneno que está nele. Se o olho está envenenado, tudo que você olha está envenenado. Aí não tem palavra que te salve. Não tem nada que resolva, porque você... Mas, o irmão, está na Bíblia, está escrito. É, mas não sei não. Cara, mas... E aí a lógica já não convence, aí mais nada convence. Porque os olhos estão duros de veneno. Aí lá em Apocalipse.
capítulo 3. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O morno é pior que o frio, que coisa horrorosa, não faz sentido nenhum isso para mim, o negócio tinha que ser só aumentar a temperatura. É porque o frio sabe que ele é frio. O cara do carnaval, ele sabe que ele está no meio da lama. O crente que julga, ele é morno e não sabe. Ele é morno e não sabe. Ele acredita em Deus, acredita em Deus. Acredito em Deus, amo Deus. Deus é maravilhoso, eu acredito em Deus. Mas eu não amo ninguém mais, eu amo só Deus. Eu confio só em Deus, não confio mais em ninguém. Morno. É melhor ser frio. É melhor ser frio. Porque o frio um dia ele pode esquentar. O morno é terrível. Ele acha que está bom, o que eu tenho aqui, eu estou salvo. E olha, isso é uma carta para a igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja. É uma carta de Jesus Cristo, que João escreve, né? João tem a visão de Jesus, Jesus dita isso. Manda isso para o pastor lá de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade que tinha fontes de águas termais, né, que se juntava no rio. Uma fonte de água quente, juntava na água do rio. E o rio lá na frente ficava morno. E o rio morno, quando se bebia a água, a pessoa vomitava, né? Então, a água quente dá um chazinho, né? Já tomou água morna? É ruim mesmo. E a analogia que Jesus faz é maravilhosa. Eu estou a ponto de vomitá-lo. Antes fosse frio ou quente, mas morno é horrível. Versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Tem gente que fala assim, né? Eu não peço nada ao Senhor não, só saúde. O resto a gente corre atrás. Morno. A gente entrega a nossa vida completa ao Senhor. É Ele que dá tudo. E aí a reconhecer que é Ele que te dá tudo, que vai fazer com que você seja quente. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Imagina esse cidadão miserável, digno de dó, digno de pena, pobre, cego e pelado no meio da rua, sujo, achando que está vestido e achando que a escuridão na frente dele é o que ele está enxergando. Esse é o jeito que Jesus descreve o morno. Por que esse cara acha que ele está enxergando? Ele não tem uma visão boa sobre si mesmo. Ele não tirou a viga do olho. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Por que ele fala do ouro,
da roupa e do colírio. O ouro é a verdadeira riqueza. O nosso propósito, aquilo que você vai levar para a eternidade, essa é a verdadeira riqueza. Jesus fala em Mateus capítulo 6, eu não persegui o ouro dessa terra, eu não achar que o dinheiro dessa terra vai comigo para a salvação, ou é um resultado da minha salvação. Olha, eu tenho tanto dinheiro, é por isso que Deus tem me abençoado. Não tem relação uma coisa com a outra, necessariamente. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Senão Pablo Escobar foi muito abençoado por Deus por um tempo, só porque tinha dinheiro. Não funciona dessa forma, irmãos. Dinheiro não necessariamente é sinal de você estar alinhado com o Senhor. É claro que o Senhor pode te dar boas coisas, nós cremos nisso. Compre ouro refinado. Viva a sua vida para o Senhor. As vestes brancas é a santidade para mim mesmo. Eu cubro a minha própria nudez. Eu tomo cuidado com a minha própria vida. E o colírio é para mudar a forma que eu enxergo o outro. A santidade é um misto dessas três coisas. O meu propósito, buscar os tesouros do céu. A minha conduta e a minha atitude com o outro. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependam-se. Versos 20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Tem gente que usa esse versículo para pessoas que não são nascidas de novo, mas não é isso. Ele está falando ainda para a igreja de Laodiceia. Tinha gente na igreja de Laodiceia que estava deixando Jesus do lado de fora da sua própria ceia. Quando que a gente deixa Jesus do lado de fora? Quando a gente acha que a nossa vida morna é o suficiente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos, irmãos? Sabe? Eu vou te dizer outra coisa. Você vai deixar a sua vida mais leve. Você não querer julgar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão olhando para você. Você não querer olhar. Sabe? Jesus fala para a gente se converter e ser como crianças. Criança não é muito de julgar as outras pessoas, não, já percebeu? Não é que ele não sabe o que é feio e o que é bonito, mas a criança não fica com essa coisa de tentar entender a maldade no outro. Pastor, mas se as pessoas forem más comigo, no Senhor você está protegido. Confia nele. Até porque essa instrução vem dele. Como que eu posso achar que o meu jeito de querer enxergar o mundo é mais sábio que o jeito que Deus me ensina a enxergar o mundo? Sabedoria é a gente abaixar as nossas armas quando a palavra é ministrada. É o colírio para limpar o nosso olho. Se a gente não enxerga bem, a gente não enxerga bem nem para ler a palavra. Por isso que tem pessoas que falam: a palavra foi modificada, as pessoas modificaram, a igreja fala sem saber, sem estudar, simplesmente porque o olho é mau. Não procura, não busca, não, mas o olho é mau, então está acostumado a achar que esse livro sagrado ele foi corrompido. Eu já pensei isso
mas porque meus olhos eram maus. O Senhor não quer o seu mal. A palavra dele é verdadeira. E existe uma igreja levantada por ele para poder trazer vida para você. Com olhos maus você não consegue enxergar isso, mas com olhos bons você vai receber tudo que o Senhor tem para você. Vamos orar um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós queremos sim comprar do Senhor o seu ouro. Nós queremos sim, Pai, vestir com as brancas vestes de santidade que recebemos de Cristo. Queremos ungir os nossos olhos com o seu colírio sagrado, santo, para aprender a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga, para aprender a enxergar o mundo como o Senhor enxerga. Olhos de graça, olhos de paz e olhos de amor. Nós perdoamos, Senhor. Nós perdoamos a quem nos ofendeu. Assim como Jesus perdoou a quem o açoitava, a quem o havia entregado à morte. A oração que o Senhor Jesus fez: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, foi a oração de um justo, de um santo com olhos purificados. E essa mesma oração nós fazemos, Senhor. Perdoa aqueles que não sabem o que fazem, aqueles que se levantam contra nós. Perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós olhamos para o outro com olhar de julgamento, com olhar de condenação. Nós purificamos o nosso coração, nós purificamos os nossos olhos para acolher os seus filhos nesse lugar, para acolher cada pessoa que chega com cada problema, cada dificuldade, cada sujeira, cada cisco, cada trave. Nós não estamos aqui para reforçarmos o julgamento e a condenação que o inimigo traz. Nós não somos acusadores, nós somos restauradores, pacificadores e santificadores por meio do seu amor e da sua palavra.